Olá, querido estudante, bem-vindo aí a mais um vídeo do professor Bruno, um vídeo de biologia. E hoje eu vou ensinar a vocês, como a gente pode entender um pouco mais das divisões celulares. Então nós estamos continuando aqui, no nosso tópico, citologia 2, divisão celular, mitose e meiose. Vocês vão perceber que eu dividi esse vídeo, na verdade a gente vai ter outros vídeos também, com assuntos relacionados à divisão, justamente para poder ficar melhor o entendimento de vocês de cada uma dessas etapas. Então nós vamos iniciar com a mitose e meiose, basicamente para a gente entender esse início do processo de divisão, nós temos a mitose aqui formando, a partir de uma célula mãe, formando duas células filhas. E a meiose nós temos um processo de transformação, aonde vai resultar em 4 células filhas. Essa é a principal diferença entre mitose e meiose. Porém, existem algumas funções exercidas em cada uma dessas etapas que a gente vai saber cada uma delas a seguir. Bem, mitose e meiose fazem parte aí dos processos de reprodução celular que ocorrem nos seres vivos. Então, o aumento de células dos seres vivos é justamente devido à divisão celular chamada mitose e meiose. Elas criam células que servirão para os diferentes objetivos biológicos. Nós temos então a mitose, células idênticas à mãe, ou seja, idênticas à célula mãe sendo construídas, e na meiose nós temos 4 células filhas sendo criadas com a metade, prestem atenção, com a metade do material genético vindo da célula mãe. Não esqueçam disso e a gente vai ver isso nos próximos slides. Bem, antes de falar de cada uma, mitose e meiose, o que vocês têm que entender? Nós temos aí uma fase chamada de intérfase, certo? A intérfase nada mais é quando o material genético se prepara para a mitose. Então, intérfase é uma fase da mitose, da divisão celular. O material genético é duplicado e os centríolos também são duplicados. Lembra da aula de organelas celulares? Centríolos também é uma organela que participa de todo o metabolismo celular. E eles são importantes aqui durante a divisão chamada de mitose. A intérfase, ela é dividida em 3 fases, G1, S e G2. A gente vai ver cada uma dessas fases a seguir. A fase G1, também conhecida aí como GAP1, ou GAP1, é justamente um termo em inglês que é um espaçamento, que nós temos aí. Então, GAP1 significa intervalo. Esse intervalo normalmente é a fase mais variável e longa do ciclo. Essa fase é anterior à duplicação do DNA. As células que permanecem nesse estágio até a morte, não indo para o próximo estágio, ou seja, acontecendo aí justamente quando ela não recebe estímulos necessários para realizar a divisão. Um exemplo disso são as células do sistema nervoso e a célula da pele. Então, a nossa pele, ela tem aí uma célula que justamente para, nesse intervalo de GAP1 e ela permanece até a nossa morte, até a morte celular. Mas se você tem um corte, se você tem aí uma queimadura, o que vai acontecer? Ela vai receber estímulos para realizar a divisão e aí nessa realização da divisão celular vai criar uma nova pele para você se proteger, protegendo o seu corpo. Então, a célula da pele é justamente uma célula que fica nesse estágio até a morte ou até receber esse estímulo justamente para a produção de novas células. A fase S é chamada de síntese, ou seja, nesse momento acontece a duplicação dos cromossomos,
que é o material genético. Sendo assim, a célula realiza as funções metabólicas e, ao final, o DNA estará pronto para a duplicação. Acompanhe comigo esse exemplo. Então, nós temos aqui uma fita de DNA, como indicado na seta, e aí vai ocorrer a duplicação dessa fita. A gente fala fitas de DNA, mas são aquelas linhas de DNA que fica dentro do núcleo. Então, cada fita de DNA forma um cromossomo, né, uma molécula de DNA, e aqui ela ocorre essa duplicação. Vejam só, de uma única fita dupla, vocês podem ver aqui que tem, né, duas fitinhas aqui. Ou seja, então uma única fita dupla, ela vai ser duplicada em mais duas aqui, ok? Então, uma fita dupla vira duas fitas duplas. Ou seja, duplicou a quantidade de DNA presente nessa célula. Seguindo em frente, nós temos aí a outra fase da intérfase, que é G2, ou seja, gap 2. O que seria essa fase? Justamente a produção de substâncias necessárias para a formação das células filhas e organelas. Então, novamente, organelas ajudam no metabolismo celular e aqui nós temos a produção delas ocorrendo nessa fase G2. Seguindo, vamos falar um pouco agora de meiose, para a gente linkar, né, colocar esses entendimentos sobre divisão celular. Então, a meiose, ela chama-se meiose o processo de divisão, né, onde forma os gametas, do qual reduz o número de cromossomos. Ah, professor, está confuso. Falou de mitose, falou de intérfase, agora está misturando meiose. Sim, gente, é justamente isso. Por quê? Porque elas estão interligadas e eu vou explicar daqui a pouco por que isso ocorre, tá? Mas vamos organizar nosso pensamento, nosso entendimento aqui. Nós falamos da intérfase. A intérfase tem as três fases, G1, G2 e a fase S. E nós estamos preparando a célula para a mitose. A meiose é uma outra divisão celular. Então a gente vai comentar aqui inicialmente e depois nós vamos ver cada uma delas separadas. Então nós temos aqui a formação dos gametas ocorrendo na meiose e assim uma célula-mãe diploide. O que é uma célula-mãe diploide? Que tem o número de cromossomos igual a 2. Então são duplos cromossomos dentro da célula. Consegue originar 4 células filhas haploides, células com uma redução do número de cromossomos. Próximo slide, nós temos aqui as diferenças básicas entre mitose e meiose. Então, primeiro, mitose. 2 células filhas são produzidas, enquanto que a meiose são produzidas 4 células filhas. Na mitose, as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, tá? Então, prestem atenção, o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Já na meiose, as células filhas possuem a metade, então olha só, a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Houve aquela redução dos cromossomos. Na mitose, ocorre uma divisão celular, enquanto que na meiose ocorrem 2 divisões celulares. E aqui na mitose nós temos as células acontecendo a divisão, né, nas células somáticas, enquanto que na meiose nós temos a divisão ocorrendo nas células germinativas. Só para a gente explicar aqui antes de ir para o próximo slide, célula somática são todas as células do nosso corpo, menos as células de reprodução. Exemplo dos seres humanos, espermatozoides e óvulos. Espermatozoides e óvulos são células que a gente chama de germinativas, né? Ou células de reprodução. As demais células são todas células somáticas. Não esqueçam disso. Seguindo, então nós temos aqui esse processo, né, acontecendo a partir da divisão de 2 células, 2 etapas de divisões consecutivas, que vão gerar essas 4 células. A meiose, ela ocorre meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, é a etapa de redução, ou seja,
o número de cromossomos diminui pela metade. Na meiose 2, que é a etapa equacional, o número de cromossomos nas células se divide, né, que se dividem, é mantido nas células formadas. Tá confuso? Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Fiquem tranquilos. Então a gente vai seguindo aqui em frente e depois vocês vão conseguir notar essas diferenças conforme eu passar algumas imagens nos próximos slides. A meiose acontece quando as células entram em fase de reprodução. Processo fundamental para que os gametas e esporos sejam formados e para a divisão do zigoto. Olha, um monte de palavrinha nova, né? Mas vamos lá. Então, nós temos aqui a meiose acontecendo quando entra em fase de reprodução, processo fundamental para os gametas e esporos. Quem que são gametas e esporos? São as células germinativas. Gameta masculino do ser humano, espermatozoide. Gameta feminino do ser humano são os óvulos. Esporos, geralmente, são mais comuns em fungos, né? Por exemplo. Então, fungos liberam esporos também, que são masculinos e femininos, justamente para acontecer essa reprodução logo a seguir. Então, nós temos aí os gametas e esporos sendo formados e, então, depois a divisão do zigoto. O que é o zigoto? Zigoto é quando a gente tem a formação, né? Ou seja, vem o óvulo e espermatozoide. Então, quando eles se juntam, eles vão formar o zigoto, certo? Então, nós vamos ver no próximo slide justamente como fica essas diferenças. E a gente vai finalizando aqui o vídeo justamente com as diferenças principais das duas divisões. Pessoal, anotem, tirem foto desse slide, mas não esqueçam, tentem memorizar essas diferenças. São as diferenças principais entre a mitose e a meiose, e são essas diferenças que podem responder várias questões de provas, ok? Então, olha só, para não esquecer, diferença entre mitose e meiose. Mitose, 2 células filhas são produzidas, as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, ocorre uma divisão celular e ocorrem células somáticas. Já na meiose, são 4 células filhas que são produzidas, as células filhas possuem metade do número de cromossomos da célula-mãe e ocorrem 2 divisões celulares. Ocorrem quais células? Germinativas, ou células de reprodução, que também são conhecidos como gametas, certo? Eu agradeço pela atenção de vocês, vejo vocês aí num próximo vídeo. Muito obrigado!